Bom, boa noite a todos, né, novamente, aqueles que eu não vi, que chegaram depois. Eu confesso para vocês que esse tema da palestra veio assim num dia em que a dona Neuza postou lá assim, dia 23/7, palestra com a Sônia Juliana. E eu, naquele dia, eu estava num verdadeiro desânimo, tá? Então, eu disse para mim mesma naquele momento assim, Sônia, acorda, né? Você não tem motivo para estar nessa situação, né? Nesse sentimento. Então, eu confesso para vocês que eu vou falar por mim, para mim, tá? Porque eu sei que depois que eu ouço é que a minha voz sai, né? E que passa para vocês o sentido da coisa, né? Então, vamos começar assim, gente. Vejam, todos nós, né? Todos nós, espíritos, que estamos aqui a caminho da luz, a caminho dessa regeneração tão falada, né? Nós precisamos estar atentos, né? A vários fatores que retardam a nossa marcha, né? Então, nós precisamos estar muito atentos a isso, como eu estava naquele dia, né? Então, em algum desses fatores, eles fogem assim ao nosso controle, né? Porque são externos. Mas a grande maioria deles são internos, desses sentimentos, tá? Então, quando eu acordo, como eu acordei naquele dia, né? Eu, assim, naquela malha, vamos dizer assim, perigosa da preguiça, né? Vamos dizer, porque o desânimo mais ou menos é isso, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, tá bom? Então, nós temos que procurar expulsar com esforço, né? Grandemente, tá? A gente tem que lutar muito para tirar essas trevas que nos envolvem quando a gente está nesse sentimento, né? E procurar fazer luz no nosso íntimo, né? Acendendo a lâmpada, eu coloquei lá, olha, acendendo a lâmpada do Evangelho de Jesus em nossa mente, né? Um pouco desalinhada, né? Como eu estava com esses sentimentos ruins, certo? E é muito interessante, gente, porque o desânimo, ele é um dos grandes sintomas da desnutrição espiritual. Parece que não, né? Mas sim. Ou pode ser também uma doença física, tá? Faltas de vitaminas, anemias, né? E outras doenças. Mas eu vou falar aqui do desânimo dos nossos sentimentos, tá bom? Então, é como se nós desligássemos, assim, de Deus, certo? O desalento, né? O desespero que às vezes bate em nós, né? O desânimo, ele é sinal de que nós nos desligamos da realidade. E se nós permanecermos nesse estado, se isso se prolongar demasiadamente, né? Nós começamos a perder vitalidade espiritual. E aí começamos, né? A murchar com e para Deus. Começamos a murchar que nem maracujá, né? Maracujá é que, né? E aí é que acontece o sofrimento e a dor. E se nós a gente começa a multiplicar aquela dorzinha por 3, por 4, por 5, por 10, por 100. Não é isso que a gente faz? E a maioria das vezes, gente, nós não somos vítimas, tá? Nós buscamos, nós criamos essas situações para nós. E Jesus mesmo, né, disse assim para nós, no mundo teríamos tribulações, né? Que no mundo nós iríamos ter aflições. Então, é um sofrimento a cada dia, né? É uma dificuldade a cada dia que nós temos. E para poupar, né, vamos dizer assim, o nosso sofrimento, Jesus disse, não se preocupeis com o dia de amanhã. Porque senão nós vamos sofrer com os problemas de hoje e já sofrendo também com os problemas de amanhã. Né?
É a nossa ansiedade demasiada que faz isso. Bom, então Jesus deu um conselho exato, né? Falou para nós, pense no dia de hoje, resolva os problemas de hoje, né? Até porque nós não podemos, gente, resolver os problemas de amanhã, podemos? Com certeza, né? É claro que nós podemos nos organizar, né? Lógico, a gente sempre se organiza para as coisas futuras, né? Nós podemos fazer tantas coisas, mas a cada dia basta as nossas preocupações. Então, viver, gente, não é uma tarefa fácil. Bom, então, tudo pode acontecer, né? De uma hora para outra, o desânimo pode chegar, né? E eu vou fazer aqui agora, eu vou falar para vocês algumas coisas que significam o desânimo. Eu quero que cada um tente se encaixar em uma dessas coisas, tá bom? E depois eu vou perguntar para vocês se alguém já sentiu isso. Então, desânimo significa sem alma, sem vibração, descrença em si mesmo, perda do ânimo, da energia, do estímulo, desfalecimento, esmorecimento, abatimento, desencorajamento, falta de entusiasmo, desapontamentos, né? É a sensação de uma estagnação total, onde nós ficamos parados no tempo e sem força interior para reagir ou para mudar tal situação. É a perda de motivação ou da vontade de realizar, tomar iniciativas, né? Ou mesmo perda de vontade de ter reações. Alguém se encaixou em algum? Exatamente. Então, nós sofremos do desânimo, né? E ele é um dos principais sintomas da depressão, tá, gente? É o desânimo. E aí nós começamos, né? Quando nós temos esses sentimentos, aí nós começamos assim, ó vida, ó céus, ó azar, tudo comigo. Não é assim que a gente faz? Então, o desânimo, ele tira de nós a capacidade de tomar decisões, né? É a maior causa de perdas pessoais. Nós ficamos desanimados com a nossa vida, com o nosso trabalho, com os nossos estudos, né? Com o nosso casamento, com a nossa família, né? Então, talvez a causa do nosso desânimo seja por uma doença também, né? A morte de um ente querido, certo? Dificuldades no cumprimento de uma tarefa que às vezes a gente precisa cumprir. Demora na resposta de uma oração. Às vezes a gente fica se perguntando, por que Deus não me responde? Por que Deus não me responde, né? Ou realização de um plano, dívidas, né? Consciência culpada, prosperidade dos outros, é a nossa inveja, né? Não importa a causa, tá, do nosso desânimo. Reconhecendo que os nossos esforços, então, são inúteis para a gente sair daquela situação, né, nós caímos, então, no desânimo. E como o corpo sofre a influência, né, tomamos-nos de um abatimento, uma espécie de apatia, e nos julgamos infelizes. Então, compreendam, gente, o desânimo, ele é inimigo da esperança, né? E quando a esperança vai embora, a fé cai. Né? Quando o desânimo se apodera, a esperança vai embora. E nós vamos morrendo pouco a pouco. Nós vamos parando de viver uma vida com Deus. Nós vamos parando de buscar, nós vamos parando de ouvir. E às vezes nós achamos que tudo está contra nós. Quando nós estamos nessa situação. Mas o que nós não entendemos é que a vida tem o seu próprio curso e é um grande aprendizado para nós, quando nós passamos por essas situações, né? Então, nós não devemos desanimar, né, com as circunstâncias da vida, não devemos deixar nos abater quando nós descobrimos que alguém quebrou a nossa confiança ou nos abandonou, né? Ou aquele projeto que não deu certo.
E não devemos deixar de amar a vida só porque as coisas não saíram como nós imaginamos. E aí eu trouxe aquele quadrinho ali, né, que diz bem isso para nós, né? Ou você senta e lamenta, ou você levanta e enfrenta. Né? Então, a vida, gente, nem sempre é um mar de rosas. Né? Mesmo para quem tudo parece estar bem, há momentos que esse desânimo, né, vamos por esse caos se instala na nossa vida. As coisas podem parecer confusas, complicadas, os caminhos podem parecer tortuosos, com toda certeza, né? Mas o que importa é a gente seguir adiante, né? Nós sabemos que nem sempre foi e nem sempre será assim. Nesse sentimento, nós devemos nos melhorar, né? Então, nós precisamos ter paciência, tenhamos calma, né? Respirar fundo e não desanimar, porque muitas vezes nós desanimamos da vida, certo? Então, nós devemos fazer uma autoanálise constante em nossa vida, né? Não podemos deixar que aquelas emoções, que esses sentimentos tomem conta da nossa existência. Porque somos nós que temos as emoções e não elas que nos têm. Eu gostei bem disso aí quando eu vi, porque assim me chamou bastante atenção. Nós somos donos das nossas emoções, né? Então, a vida é bela, é boa, é interessante. E, às vezes, nós só estamos insistindo naquilo que não é para ser nosso. Né? Então, nós estamos, muitas vezes, batendo e gritando em uma porta, né, fechada, para que ela se abra. E não percebemos que ali adiante tem uma porta muito melhor, aberta, cheia de bonância, que a gente ali esperando nós entrarmos. E quando nós entendemos que não iremos conseguir isso, nós devemos pedir ajuda, coisa que nós não fazemos, muitas vezes, né? Nós ficamos ali sofrendo, com medo de procurar uma ajuda, um psicólogo, alguma coisa, uma ajuda na casa espírita, qualquer coisa, né? E quando o mundo nos dizer não, nós devemos aprender a sorrir e seguir em frente, com toda certeza. Não são as turbulências, né, do mundo que nos derrubam, gente. É nós, com as nossas desistências, que desistimos e fazemos isso conosco. Então, quando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo. Tá? Preguiça, desânimo e melancolia são marcas infelizes. Portanto, nós precisamos ser altamente positivos, né? Nós devemos praticar atitudes boas, né, que possam, vamos dizer assim, redundar em proveito do próximo, né, jamais renunciando à nossa obrigação de estar bem conosco mesmo. Mas nós temos que encarar a vida com naturalidade, né, sem complicar demais, né, deixando a nossa impaciência, né, que é um componente perigoso, as nossas tristezas, né? E, na realidade, nós somos criaturas lutando contra as próprias inferioridades, quer seja a fraqueza da alma ou a ignorância do espírito. Nós devemos lutar, então, com todas as nossas forças, a fim de ficar claro, né, a nossa disposição em ultrapassar barreiras, pois elas foram colocadas ali à nossa frente como testes importantes para o nosso aprendizado. Então, nós somos a nossa força. Se nós pensamos que nós vamos vencer, nós vencemos. Se nós pensamos que nós já estamos derrotados, já estamos, né? Então, não devemos fazer nada sem otimismo na vida, né? Com boa vontade, sempre a gente deve fazer as coisas para que tudo dê certo. Nós devemos nos ajustar a todos os mecanismos da evolução, buscando primeiro os valores do espírito, que são imperecíveis. Mas nós buscamos primeiro o material, né? E o Chico dizia, né, que tudo passa, e tudo passa, né? Então, o melhor a fazer é tentar corrigir
os deslizes, né? Esses deslizes, como eu tive naquele dia, né? Erros graves, a preguiça, o desânimo, que leva-nos, às vezes, a não fazer nada. Empurramos-nos, né? Assim, a gente para o fundo do poço, vamos dizer, né? E Jesus dizia que nesse lugar haveria dores e ranger de dentes. Bom, então, tem hora que Deus tem que nos colocar no trilho, no eixo, né? E porque nesse mundo de agitação, muitas vezes, nós deixamos de ouvir a voz dele. E assim, é assim como se nós precisássemos dormir. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Muitas vezes nós dormimos para ver se aquela dor passa, não fazemos isso? Quantas vezes, né? Mas a vida não é isso, tá? Então, quando nós dormimos, a nossa alma acorda, né? Nós somos o nosso corpo, em essência, né? Nós somos a consciência que habita o nosso corpo. E quando nós dormimos, nós saímos, como essa figura aqui, ó, né? Quando adormecemos, nós diminuímos o metabolismo físico do nosso corpo, né? E não tem como. Aí nós podemos viajar na presença de nossos amigos espirituais, seres de luz. E se estivermos sintonizados nessas vibrações, na condição que nós vamos acordar, normalmente, sentindo bem e feliz. Mas nós podemos também ser influenciados por espíritos sombrios, né? E no caso desses tipos de assédios e outros também, que existem, né, como eu disse, falta de vitaminas e outras coisas, infelizmente muito comum, nós costumamos acordar com sensações ruins, com dores de cabeça, mal-estar, desânimo pela vida, e entre outras coisas, né? E às vezes nós pensamos que estamos no caminho certo, estamos indo no caminho errado. Nós esquecemos quem somos. E nesse momento das nossas fraquezas, elas ficam muito expostas, né? E os nossos sentimentos. E nesse momento, nós sentimos a presença, às vezes, de pessoas, não sentimos a presença dos nossos amigos e não sentimos a presença, muitas vezes, de Deus na nossa vida. E aí, muitas vezes, se pensa no pior. Em suicídio, porque que nós queremos fugir. Pensamos em matar a nossa dor. Eu acabo com essa dor? Né? Não acaba, pelo contrário. Infelizmente, nem todos sabem, ou esquecem, ou não aceitam que tem a vida depois da morte do corpo físico, né? E isso se torna alarmante o número de suicídios hoje em dia, de jovens, crianças, né? Adultos. A pessoa chega num desespero tão grande, num desânimo tão grande, que a única saída que ela vê é matar o corpo físico. Então, parece que ela está fora do eixo, né? Então, nesses momentos, nós devemos recorrer à oração, certo? As preces. Isso atrai o favor de Deus para a nossa vida. Destrona o tal do desânimo, né? Traz e renova as nossas esperanças. Outra coisa muito importante é o evangelho no lar. Ele nos protege e protege a todos que moram conosco, né? Levando a luz para dentro dos nossos lares. Então, gente, não desista de orar. E acredite, confie, faça uma parceria com Jesus. E deixa que Ele te conduza. Cultive a bondade. E para que nós possamos compreender bem a lição, e já estamos chegando no final, eu vou contar uma história bem rapidinha, tá? Então, um grande líder do umbral resolveu vender uns instrumentos que usava para levar as pessoas, vamos dizer assim, para um caminho ruim, né? Entrarem pela porta larga, por isso eu coloquei essa porta aí. E ele fez uma grande exposição com todos os instrumentos que ele costumava usar, tá? Eram grandes ferramentas que ele queria vender. Ódio, violência, bebedeira, corrupção, prostituição, tráfico de drogas, de armas, ofensas à pureza das pessoas. Enfim, lá estavam todos os seus instrumentos que ele usava. Porém, havia um instrumento
separado de todos os outros. Tá? E apesar de velho e gasto, o seu valor era equivalente a todos os que estavam ali à venda. E todo mundo ficava curioso, né? Uma curiosidade enorme sobre aquilo, né? Por que era tão caro aquilo? E ele falava assim, compre e você verá. Ninguém comprou o objeto, era o desânimo. Por quê? Esse líder explicou que só venderia por um alto preço, porque foi muito útil para ele, esse instrumento. Né? Ele explicou que o uso de drogas, de violência, de prostituição, quando ele usava, as pessoas já sabiam que era ele. Mas quando as pessoas estavam desanimadas, quando ele deixavam elas desanimadas, desfalecidas, ele fazia qualquer coisa com elas. Então, vejam a importância de nós não termos o desânimo. Né? Muitas vezes, a gente se deixa abater por coisas que realmente não devemos. Né? Então, tem uma coisa que o desânimo, gente, não consegue bater de frente. É a viva esperança em Jesus. Tá? Então, nós vamos compreender bem isso. Tá? Que só tem uma coisa que destrói o desânimo, é a fé inabalável. Então, exclua a falta de ânimo e coloque dentro do nosso coração os cuidados de Deus. Viva com Cristo uma vida que traz satisfação, confiança, serenidade, alegria, esperança e amor. Eu espero que eu tenha passado para vocês que essa ferramenta do desânimo é a pior coisa da nossa vida e que nós devemos nos levantar quando nos sentirmos abatidos. Muito obrigada.